Oi, virginianos, bem-vindos de volta aqui no Marte Cartomancia. E como é que estão as coisas por aí? O mês passado, para o signo de Virgem, não foram apenas flores, a gente pode ter visto aí algumas baixas, até mesmo emocionais, e influenciado aí algumas questões de saúde, mas estamos aqui para falar de março. E para falar de março, eu vou começar aqui lendo uma poesia que você pode anotar aí e fazer do seu mantra quando você achar que não tem ninguém olhando para os seus esforços. Essa deusa, a deusa Eostre, foi a deusa selecionada, né, para o nosso mês de março lá no meu perfil, @anumarte. Por lá eu falo mais de outras orientações que ela trouxe, mas aqui vamos ler um pouquinho dessa poesia para dar aquele alimento à alma, né? Sou o movimento rumo ao dever, expandindo, realçando, o impulso arraigado em todos os seres, para desenvolver, evoluir, avançar, para cumprir tudo o que for possível. E pensando no possível, aqui dentro do nosso quadrado, a gente vai examinar duas áreas importantes da nossa vida, a interior e a exterior, afinal, a gente não vive sozinho. E para isso eu vou contar com um tarozinho e o Petit Lenormand, onde a gente vai encontrar ali as respostas externas. Mas vamos entender o recado para vocês aqui, nesse plano mais interno, nesse plano mais de compreender sobre si, sobre a própria vida e pensando aí, né, no que a gente pode não apenas prever, mas também orientar sobre esse período, dependendo das cartas. Opa! Caiu mais de uma carta, estou selecionando 3, mas eu vou fazer duas ondu. Imperatriz, sacerdotisa e rei de paus e o nosso 5 de espadas. Já percebeu aí uma questão de energias conflitantes? Bom, alguns virginianos podem sim ter perdido algumas oportunidades, ter perdido oportunidades de lançar o seu nome a público na rua. Talvez por algum nível de ausência de exposição sobre o que é e sobre o que pretende na vida e no mundo, tenha te levado para um lugar muito isolado, onde a sua capacidade de realizar algumas coisas está andando ali em desarranjo com a sua capacidade de manifestar no sentido de não apenas colocar em prática a ação, mas também enumerar ali, até quebrou o colar, enumerar ali o que são os seus pensamentos, as suas reflexões. Muitas pessoas não entendem como que, ao mesmo tempo, olham para você com tanto potencial, olham também você tão distante do agora, tão distante da sua própria vida, da sua própria capacidade de desenvolver a sua história. Mas você falou que isso é interno. Sim, mas tem algumas coisas aqui que a gente precisa se ver nesse lugar onde o outro tem algumas posições e posturas que podem ser mais honestas sobre o nosso momento, né? Essa sacerdotisa vem aqui, te convida aqui, né, a pelo menos até o meio de março, realmente se preocupar com o que está sendo dito, se preocupar com o que não está sendo dito, mas tentar desenvolver alguma coisa a partir daí. É como se alguns virginianos tivessem réguas muito altas sobre si, sobre o que querem fazer no mundo, sobre o que o outro é capaz de fazer no mundo. E essas regras ficaram tão altas que se tornaram inalcançáveis para o ser humano que você é. Então aqui a gente repercute todo esse potencial, toda essa questão de capacidade de envolver, capacidade de executar, de planejar e de ser uma pessoa muito produtiva em alguém que vai minguando realmente porque ele não foi capaz de enxergar como que ele se encaixava na vida. E isso acontece muito porque você parece que não vem vivendo a sua própria história no sentido mais de você não respeita até mesmo
a sua capacidade de produzir, acertar e errar, e estar aqui nesse tempo enquanto esse ser do mundo, esse ser pensante e realizador. Muitas das vezes você se distancia do mundo para observá-lo, e quando você vai até ele tentando ser você, tentando ser alguém ou tentando resolver algumas coisas, parece que pelo receio do excesso você acaba não fazendo. E aí sentimentos como vergonha, decepção, mágoas, culpas, frustrações estão ali sempre pertinentes àquilo que você pensa, sempre colocando uma crítica muito alta, porque elas são correspondentes a: por eu sonhar, eu tenho que saber que tudo vai ser complicado, difícil e inalcançável. É, como eu falei, né? Uma energia conflituosa, porque ao mesmo tempo saber que você pode fazer não anda em coerência com a permissão de executar algumas coisas. Então, muitos virginianos vivem na não permissão de se fazer o produtivo e a produção que sabem que são capazes de realizar. Então, lidando com sentimentos aí bem ruinzinhos, bem amargos, que é um pouco, né? É um pouco o contraponto do que você passa, até mesmo socialmente, de segurança e tudo. Algumas pessoas, você pode ter problema com algumas pessoas porque elas não entendem muito bem quem você é, e para você tanto faz, e esse tanto faz é só para fora, porque para dentro você tá preocupadíssimo. Babado, né? E já que a gente tá falando de fora, vamos entender as tendências externas nesse mês de março? Mais uma, por favor? Ok. Os pássaros, cara, caíram duas cartas juntas de novo. O Sol e a nossa querida casa, que são lidas como duas faces de um mesmo conselho, e os caminhos. Novamente, tocamos no ponto do... É muito complicado quando você tá ali no mundo, tá tentando falar, tá tentando se colocar, porque nem mesmo dentro de casa, dentro do lugar que você é familiar, você consegue representar algum tipo de escolha. Eu acho que o babado aqui do virginiano é que, por mais que ele tenha essa fama de eu sou sim a pessoa que é metódica, eu sou sim a pessoa que gosta de fazer isso e aquilo, sou muito organizada. Nem sempre isso é na organização que a gente vê do mundo, mas é uma organização no sentido mais individual. Aqui tá falando, olha, ninguém nem de sua casa, do seu vínculo, tá sabendo muito bem o que você tá fazendo da vida, tá entendendo muito bem o que você quer da vida. Eu só quero paz e felicidade. Ok, mas... Como Aristóteles já falou pra gente, né? Uma boa vida, ela vai exigir de nós certo trabalho pro resto do tempo. E aqui parece que realmente que você precisa tomar um rumo no sentido de, para de ficar na moita se você não vai fazer nada. Para de ficar ali falando os grandes planos do Pink Cérebro, sendo que você não executa as coisas, porque para você, se não for o caminho ideal, também não vai nenhum. Tem um certo conservadorismo aqui do que é esse caminho ideal, e isso limitou demais a junção do conhecimento adquirido com as possibilidades reais agora. Então aqui é assim, primeiro começa fazendo dever de casa, primeiro chama uma pessoa que você confia e fala, eu tô vendo que tem essas opções de vida para mim, e é muito claro o que eu quero fazer, eu quero desenvolver X. Mas isso é um absurdo e tal. Mas eu tô fazendo uma escolha, e você precisa dessa escolha, porque senão você vai ficar aí, navegando nas águas, meio à deriva, sem ter executado nada que te dê orgulho. E, gente, isso aqui vai muito antes. Aconselho você ver seu ascendente também para entender aonde se mobiliza essa insatisfação. Mas bem complicado, apesar de cartas felizes, bem complicado, porque só você confiando nas pessoas que estão próximas e entendendo como essa comunicação com o outro pode te trazer algumas luzes, é que você vai descobrir o melhor caminho para você.
Porque tá bem complicado para você saber quem é você agora, em vez de ser só aquela pessoa afastada. Enfim, eu vou ficando por aí e deixa aqui nos comentários sua perspectiva.